sejas meu universo. Paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma vez, amém, nessa gravação, que hoje o tema vai ser sensacional. Amém, queridos? Estamos aqui diretamente do estúdio da Aline Modas e Acessórios, amém? Já quero pedir para você que está aí nos ouvindo nessa noite, que já segue aí, vou deixar aqui o arroba deles aqui, lá do Instagram, da loja deles, já segue eles aí, amém? Aline Moda e Acessório Oficial. Vocês têm, irmãos, que visitar a loja deles. São cada look, cada vestido maravilhoso. Para você, marido, que quer ir presentear a sua esposa, lá é a loja ideal. Amém? Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui com o meu amigo Pastor Venâncio. Amém, pastor? Amém. Paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe. Estamos aqui, né, nessa missão de responder o que os teólogos de plantão dão para nós. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diretamente do estúdio da nossa irmã Aline e do nosso irmão Rafael, que são os responsáveis pela produção, amém, desse projeto e que até aqui tem dado muito certo em nome de Jesus. Então, bora lá para o nosso debate de hoje, pastor Venâncio. O tema hoje é muito importante, muito interessante. Eu tenho certeza que vai agradar muito você que está aí em casa nos ouvindo hoje. E eu já quero, assim, ser muito objetivo e começar, amém, pastor? Pedindo ao Senhor que se apresente e logo em seguida eu já vou mandar aí no peito do Senhor uma pergunta que eu tenho certeza que vai mexer com a cuca de muita gente. Amém. Mas vai mexer com a cuca, irmão, não para deixar você confundido, mas para deixar você orientado, e eu tenho certeza que vai edificar muito você. Amém? Pastor Venâncio, fica à vontade, meu amigo. Amém. Agradeço, pastor, por essa oportunidade aqui juntamente, né? Esse trabalho que o Senhor produziu em nosso coração. O meu nome é Venâncio, né? Eu costumo dizer que pastor, nós somos só auxiliar de Jesus, né? O bom pastor mesmo é Ele que deu a vida para nossas ovelhas. Eu costumo dizer, pastor Jonathan, que para a gente chegar aos pés de Jesus, nós temos que no mínimo pegar uma toalha e lavar os pés de todo mundo aqui. E se a gente fazer isso, vai ser de hipocrisia, não vai ser de coração. Mas meu nome é Venâncio, resido ali em Santa Luzia, sou casado com a Stephanie, tenho 2 filhos, Gael e Davi. E pela graça de Deus, Deus tem direcionado a gente num propósito ali na igreja Ebenezer de Deus, juntamente com os irmãos que estão ali, um com o outro, buscando o Senhor e esperando a volta do Mestre. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Irmão, se você que está em casa aí nos ouvindo, ou que está no ônibus, ou que está no trabalho, caneta e papel na mão. Tenho certeza que isso vai ajudar você demais. Amém? Você que é pregador da palavra, tenho certeza que vai sair daqui conteúdos que vai enriquecer sua mensagem. Pastor Venâncio, seguinte, meu amigo, uma pergunta que eu quero fazer para o senhor hoje, que está dentro do tema, que inclusive foi tema escolhido pelos nossos seguidores no Instagram. Glória a Deus. Foi escolhido por Glória eles, sobre se o crente ele tem poder de decisão. Para poder falar sobre esse assunto, eu preciso perguntar para o senhor se livre-arbítrio, que implica também a questão da decisão do homem, do cristão, se o livre-arbítrio é bíblico. Pastor, então, se a gente for entender bem mesmo aonde foi extraído esse termo, né, livre-arbítrio, que tem o significado de juizar, testemunhar ou decidir, sabemos que hoje em dia entra até algumas pautas, né, de uma disfunção de igrejas que tem aí, que uma segue as linhagens de João Calvino, outra segue a linhagem de Jacó Armínio, e acaba que tem aquela briga, né? E acha que, tipo, o livre-arbítrio, por não aparecer na Bíblia, não aparece na Bíblia Sagrada a palavra livre-arbítrio, mas aparece sim alguns posicionamentos que Deus, ele permitiu o ser humano decidir, mas muitas das vezes não definir, que é diferente. Então, a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia. Não aparece na Bíblia. Amém. E para usar, pastor, que até estava olhando, né, o que quer dizer, muitas das vezes as pessoas, os cristãos pegam, eu tenho direito de escolha, eu posso escolher. Se você for observar bem,
a palavra escolha, ela é tirada de uma coisa chamada coletânea, aonde que a gente podemos, em uma coletânea, tirar alguma coisa, não é verdade? Então, se a gente for observar bem, falando do livre-arbítrio que é pregoado para alguns cristãos, o ser humano, sim, ele tem o direito de escolher algumas coisas que, lembrando, que está proposta para ele. Ele não tem direito de escolher ou definir algo que também não está proposto para ele. Porque o que difunde muito esses assuntos, pastor, é o poder de Deus, a definição de Deus com a definição do homem. Deus é Deus, nós somos nós. E se você for observar bem Deuteronômios, que é um dos textos muito conhecidos, 30, e no verso 19, que eu vou estar lendo aqui, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, vírgula, escolhe, pois, a vida para que viva, tu e tua descendência. Então, Deus aqui, ele, nesse livro de Deuteronômios, que é uma revisão de tudo que aconteceu ali, Deus está proporcionando para o ser humano uma oportunidade de escolher. Fraseando o próprio Cristo lá, ele fez uma chamada: vinde a mim todos. É um convite. Não é uma definição pessoal de Jesus. É um convite. Não é verdade? Lembrando, irmãos, que eu não estou tirando o poder de Deus. Não estou tirando o que está escrito. Não estou tirando o que está disponível para nós essa terra. E lembrando também que lá em Gênesis, a própria palavra de Deus diz que quando Deus criou todas as coisas, ele deu uma ordem para o homem, dominar todas as coisas sobre a terra. Então o homem tem alguns domínios, mas Salomão também vai nos alientar que o homem faz planos e a resposta vem de Deus. Então a gente temos que compreender que em nós a gente não decidiu nada que é bom, né, pastor? A gente podemos fazer coisas boas, mas não decidir nada que é bom, né? Verdade. Mas agora, se o ser humano tem o poder de escolher algumas coisas ou definir algumas coisas para sua vida, lógico que tem. Como essa roupa que o senhor está aí. Vou te dar um exemplo aqui agora. Você pode escolher alguma coisa, tem direito de escolher algumas coisas? Tem. Você não tem direito de escolher tudo. Não é verdade? Uhum. Exemplo, você vai no supermercado comprar um sabão em pó. Sua finalidade é comprar o quê? Sabão em pó, né? Sabão em pó. Mas vamos supor que aquele supermercado está aberto ali e só está disponível 2 marcas de sabão em pó. Você pode escolher uma ou outra. Você não pode escolher além daquilo. Ou a boa ou a ruim, né? Ou a boa, ou a ruim, ou a que dá para lavar que não dá. E os cristãos, o problema é que eles esquecem que a definição do mal já está sobre eles. Por isso que a gente vai ver lá em Gálatas depois a questão dos frutos do Espírito. Não é verdade? A definição do mal já existe sobre nós. Destituídos, todos nós estávamos caídos e nós não temos direito a nada. Quem nos deu direito foi Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, eu consegui compreender muito bem essa questão do livre-arbítrio e para poder complementar essa pergunta, pastor, o senhor até aqui já definiu muito bem sobre se o cristão ele tem esse poder de decisão. E aí o senhor citou Deuteronômio 30, 19, que para mim é um dos versículos assim, mais importante para quem verdadeiramente vive o cristianismo. Porque a gente consegue ver Deus ele orientando, ele aconselhando os seus, amém? A escolher aquilo que é o correto, aquilo que vai trazer bênçãos para ele. Só que o ser humano hoje ele tem uma queda pela desobediência, irmão, que misericórdia. Eu fico assim, às vezes eu fico assustado. Como que diante de tanta riqueza, diante de tanto conselho maravilhoso da parte de Deus para nós, as pessoas ainda insistem em se inclinar para o mal e em desobedecer a Deus. Com isso, eu queria ver com o senhor sobre essa questão do cristão, se ele tem esse poder de decidir em servir, não servir, ou, por exemplo, essa vida cristã que muitos hoje vivem, chamada de vida kamikaze. Uma hora tá
bem com Deus, uma hora tá com Deus, outra hora não tá, aí já tá no mundo. Como é que é isso? Como é que o senhor assemelha isso? Qual o conselho que o senhor dá? Qual a referência bíblica para esse tipo de atitude? Pastor, se você for observar bem, a palavra de Deus, ela está escrita em Romanos, no capítulo 3, no verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum que segue a justiça. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram justamente e fizeram inútil, e não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, a gente entendemos, pastor, que hoje em dia, infelizmente, quem que vai nos convencer da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sim. E nós vivemos um tempo que as pessoas, elas não estão mais convertendo, elas estão se convencendo. E isso é muito pertinente para o nosso tempo atual. Olha, irmãos, presta atenção no que o pastor acabou de dizer, hein? Repete aí, por favor, pastor. Hoje tem muitas pessoas que estão sendo convencidas ao Evangelho e não convertendo ao Evangelho. Meu Deus. Ao ponto, pastor, que o convencido, ele sabe o local, ele sabe quem é Deus, ele sabe o que é a Bíblia, ele sabe o que é o altar, ele sabe o que é louvor. Mas ele não consegue converter todos esses atributos que Deus colocou para adorar Ele, para representar Ele, como algo de definição em vida em Cristo. Então ele coloca isso como, eu sei, mas aí um dia está com Deus, outro dia está sem Deus. Ele está igual Oséias, na passagem lá que vai falar da questão, pega essa mulher e dorme com ela, e era uma prostituta. O que Deus está querendo mostrar para a nação de Israel, e hoje nós vemos nesse tempo atual? O pessoal anda de dia com Deus e de noite sem Deus. Hoje, pastor, você não sabe mais se o crente que está na sua igreja, que congrega com a gente, amanhã vai te falar que você está desviado. Verdade. E ninguém desvia da noite para o dia. Isso é verdade. E lembrando que o irmão no outro episódio falou um negócio muito interessante, que nós temos que priorizar o discernimento de espírito. Porque é muito complicado a pessoa ela cumprir algumas coisas. E o apóstolo Paulo ele vai falar lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no verso 13, que o nosso Deus, porque Deus é o que efetua tanto o querer quanto o efetuar sobre a sua vontade. Então, as pessoas hoje em dia, resumidamente falando, por que hoje tem esse disfuncionamento? Por um só detalhe. As pessoas não querem ser governadas por Deus, querem ser governadas pelas suas próprias decisões. Eita, pera aí, pastor. Calma aí que agora estreitou. Então, o senhor está dizendo que as pessoas hoje, elas não permitem mais que Deus, né, o Espírito Santo, governe elas pelo caminho da justiça, Pastor, por serem escravas da sua vontade, é isso? Basicamente, o que eu li aqui em Romanos 3 e no verso 10, porque justiça não há em nós. Eu, o Senhor, podemos fazer algumas coisas boas. Algumas coisas podem ser para a glória de Deus, outras podem ser para a própria glória do homem. Verdade. E eu vou ser sincero com o Senhor, a oração modelo, que é o Pai Nosso, se você for ler ela do início até o fim, Deus está sempre mostrando para você que você tem que tirar o governo da sua mão e colocar na mão dele. Amém. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixes cair. Então, hoje em dia, infelizmente, é isso, pastor. Resumidamente falando, que as pessoas elas estão vivendo um período que elas não estão querendo mais ser governadas por Deus. Estão querendo ser governadas pelos seus próprios momentos e essas próprias vontades. Amém. É assim, irmãos, o que o pastor Venâncio está dizendo, e eu concordo com ele, e também, pastor, queria compartilhar uma frase com o senhor que diz o seguinte, que hoje
há muitos com Cristo nos lábios, mas com o mundo no coração. Então, querido, reflita bem, amém, sobre o que está sendo tratado aqui, sobre o que está sendo falado. E se você hoje que está uma pessoa aí fria na fé, amém, está na hora de você ficar firme novamente. O Senhor falou uma coisa que é muito interessante, a queda do homem, né? O desvio do homem da presença de Deus, ele não acontece do dia para a noite. Se o desvio ocorreu hoje, é porque ele teve fraco ontem. Verdade. Né? Pastor Venâncio, seguinte, meu irmão, diante de tudo que a gente falou até aqui, eu consegui compreender bem, eu acredito que o cristão verdadeiro que encontrou Cristo de verdade, e hoje ele vive literalmente para Cristo, como nós aqui vivemos, eu particularmente guardo uns versículos no meu coração, queridos, que, primeiro, palavras do apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Para complementar esse outro versículo, eu quero citar aqui também 2 Pedro capítulo 2, verso 21, que diz: porque é melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pastor Venâncio, a pergunta que eu quero formular para o senhor aqui nessa noite, mediante tudo aquilo que a gente foi falando aqui, é o seguinte: quais os danos o cristão ele sofre quando ele decide se afastar da presença de Deus? Quando ele decide tomar uma decisão errada baseado nessa teoria, né, de poder escolher. O que o senhor tem a dizer para nós sobre isso, Varão? Varão, eu trabalho na segurança privada. Uma coisa que eu aprendi lá que é muito poderoso para nossas vidas, que melhor do que você decidir alguma coisa é você saber para quem pode ter esse poder de decisão. Eita. E todas as vezes que o cristão ele toma a autonomia de definir o que é melhor para ele vai escolher o pecado. Ele não vai escolher a santidade. Então, aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele vai falar assim, ó, no capítulo 5, no verso 13: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, e não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros pelo amor. Amém? O que eu entendo, pastor Jonathan? Hoje em dia nós vivemos um tempo que as pessoas estão sucateando a fé em Cristo Jesus dentro dela. Que isso, pastor? Meu Deus. Como a nossa fé ela fosse uma sucata, que você possa reciclar ela, utilizar e depois falar, não tem nada de novo aqui. Isso é muito perigoso no tempo que a gente está vivendo, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar para a igreja de Roma, no capítulo 2, e no verso 6, algo que é muito perigoso. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aqui sabe. Então, pastor, será que hoje em dia, vai uma pergunta para você, ouvinte, pergunta para o pastor Jonathan, será que hoje as decisões que os representantes de Cristo, que como eu, como o senhor, como os irmãos que estão sobre os altares, sobre aqueles que estão começando a caminhada, têm decidido algo para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Eita! É uma pergunta, né, pastor? Meu Deus do céu. Será que eles têm decidido algo para auto se recompensar ou para receber sua recompensa no reino de Deus? Porque na nossa congregação tem um líder de jovem, o Yuri,
E um dia ele chegou para mim e falou comigo que ele foi marcar com um pregador que começou a pregar agora há pouco tempo, e não porque ele começou há pouco tempo, porque não há tempo para falar de Cristo. E ele trabalhava em aplicativos. E quando o Yuri acendeu o convite para ele morava aqui no bairro, ele virou pro Yuri e falou assim: ó, eu até vou, aí você separa uma oferta aí de R$400. Misericórdia. Quando o Yuri chegou para mim e falou comigo, eu falei assim: ô Yuri, então ele tá cobrando para subir no altar, e além da cobrança dele, ele tá cobrando R$100 por 10 minutos. Falei: o que você falou com ele? E ele falou comigo assim: pastor, eu falei que tava na bênção. Sabe por quê, irmão? Uma frase de um homem muito relevante que do nosso tempo, que é que quem troca intimidade por dinheiro é prostituta. E o altar é o lugar que você traz intimidade da noiva com o noivo. Só que, infelizmente, os danos que está refletindo pelas escolhas de algumas pessoas é achar que a noiva de Cristo é prostituta, que vai tratar ela só pelo valor. E eu fico olhando hoje em dia, pastor, que isso sim é dar ocasião à carne. Falar assim: eu posso decidir, mas decide para ir, não decide em Cristo. Eu posso hoje tá com Deus e não tá. Pastor, eu nunca vi, não sei, para mim fechar, um tempo que o senhor tem de cristianismo, um tempo que o senhor está na fé, tanta falta de identidade de Cristo nos altares. Aí isso é uma das coisas que eu tenho batido muito hoje, que a igreja ela precisa recuperar urgentemente a sua identidade. Porque quando ela recupera a identidade, ela também recupera a credibilidade dela. E essa falta de identidade tem feito as pessoas a deixar de decidir na palavra, decidir na oração, fazer uma sintonia, o que é para a glória de Deus, o que é do Senhor e o que é deles. Eu vou ser sincero, o tempo que nós estamos vivendo, nós viramos juntadores de maná. Nós estamos apodrecendo com provisões que eram para ser de Deus. Eita! Está virando para nós mesmos. Que isso, pastor? Então, é os danos que hoje estamos sofrendo. Para aqueles que, por exemplo, decidiu sair da presença de Deus, experimentaram a palavra, foram participantes. Tem até um texto de... E você ama, né? Nossa, eu amo esse texto, irmãos. Eu amo ele. Eu não vou falar dele aqui agora, não. Mas eu vou deixar aí para você que está nos ouvindo em casa agora, ou que está no ônibus, ou que está no trabalho. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Medita nele lá que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Pastor, para essas pessoas que hoje, qual o perigo que elas correm fora da presença de Deus? Qual o dano que um cristão hoje sofre quando ele decide: não quero mais estar na igreja, não quero servir mais, eu vou ser igreja fora da igreja? Tem condições disso? Qual o dano que um cristão hoje ele sofre, tanto no mundo físico quanto no mundo natural, quanto no mundo espiritual mais específico? Pastor, é muito perigoso quando você acha que você conhece Deus mais do que Ele te conhece. Isso é forte. Isso é muito perigoso. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que elas conhecem Deus mais do que Ele conhece a nós mesmos. Isso é muito forte. Olha isso que o pastor acabou de falar, irmãos. Meu Deus do céu. Que é perigoso demais a gente conhecer Deus. Como é que é? Repete. É muito perigoso a gente achar que a gente conhece Deus mais do que Ele nos conhece. Meu Deus do céu. E eu fico pensando, pastor, por que Satanás não tem perdão? É uma pergunta muito, muito polêmica, mas é efetiva. A palavra de Deus vai dizer que não está situado nesse texto em Mateus, que você quer falar contra o Pai, fale, contra o Filho, fale, mas não blasfemeis contra o Espírito Santo. Porque não tem perdão nem aqui nem no futuro.
Satanás, vamos olhar ali para a linguagem popular que as pessoas falam, Lúcifer, o anjo ungido do Senhor, ele tinha um melhor pastor, ele tinha um melhor coral, mas ele decidiu se afastar desse pastor, se afastar desse coral, se afastar da sua função, para tomar suas próprias decisões isoladas nele mesmo. E por que Satanás não tem perdão, se for olhar bem? Porque não pecou numa coisa que é corrompível, ele pecou em espírito. E quando você peca no espírito, a própria Bíblia fala que nós não temos perdão. E o maior problema é que as pessoas acham que é só se desviar dos caminhos do Senhor. Vou usar uma palavra que o amigo fala no altar: o diabo não tira férias e Deus não está dormindo. É verdade. Então tem pessoas que falam assim: eu estou cansado, eu vou dar uma desviada, eu vou dar aquilo. Só que, meu querido, minha querida, vai ler Jó 14. A palavra de Deus fala lá que todos os nossos dias estão definidos em Deus. Vai ler Tiago, capítulo 4, verso 14. Não preocupeis com amanhã, pois o que é a vossa vida, que é um vapor que aparece e depois desaparece. Jesus, ele não te deu a oportunidade de salvação intermédia ao sacrifício dele da cruz para eu e você usar do que Cristo fez para nós, para desvalorizar. E eu vou até uma pergunta, pastor, para finalizar isso. Por que a gente não valoriza a salvação? Mano, eu acredito que nós somos muito ingratos. Nós não valorizamos a salvação, pastor, porque a gente não fez nada por ela. Porque se a gente tivesse feito alguma coisa, ou imagine se a salvação fosse coletiva, eu dependesse do Senhor para ser salvo. Não. Se dependesse de mim, nós ia abrir um ringue de UFC, irmão. Eu vi esse um vacilo do pastor Jonathan, como a igreja olha o pecado hoje como se fosse algo, vai para o inferno. Eu vejo hoje, se eu visse o pecado do pastor Jonathan, eu vou arrebentar a sua cara, que eu não vou para o inferno por causa de você não. Entendeu? Isso eu voltar no tempo antigo, né? Você tá com a espada na cintura. Eu ia ser igual Pedro, vou arrancar a orelha de todo mundo aí, porque você tá doido, eu vou perder o meu Senhor assim por causa dos seres. Então a gente tem que alientar muito isso, porque a pessoa que hoje decide em afastar dos caminhos do Senhor, acreditando naquela filosofia, no último segundo eu me arrependo, vai outra situação. Se você não está se arrependendo no tempo que você tem, você vai se arrepender no ápice da sua morte? Será que vai ter tempo de você pensar no arrependimento ou pensar em viver? Então, fica essa análise para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Pastor, até aqui eu tenho compreendido muito bem o que o Senhor tem trago para nós, com muita sabedoria e maestria, tem respondido para nós aqui. Amém? E aí, pastor, seguinte, eu tenho uma outra pergunta para fazer para o senhor. Rapaz, pega essa bomba aí e Nossa. Toma. O bomba espiritual Amém? Seguinte, pastor, a pergunta é essa: é possível conciliar a ideia de livre-arbítrio com o evangelho da graça? Mas, não é para agora não. Querido, essa pergunta aqui vai ficar para a próxima, tá bom? Então, seguinte, tá vendo aí o sininho do lado? Ativa ele, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Toda sexta-feira às 20 horas vai ter um vídeo novo do 1 Samuel 7,12 Cast postado. Tá joia? E o melhor ainda, nós queremos a interação de vocês. Deixe nos comentários aí sugestões, temas que vocês querem que sejam debatidos, para que nós possamos aqui, à luz da palavra, poder tirar dúvida de vocês. Amém? Queremos que vocês também seguem-nos nas nossas redes sociais. Aqui, vamos deixar aqui o arroba do podcast 1 Samuel 7,12 Cast. Tá aqui o arroba. Entra lá no Instagram, segue, deixa o seu like. Amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.